Bom, meus irmãos, o tema que o Senhor colocou no meu coração é nós falarmos aqui sobre o exercício da fé, a caminhada de fé. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui que me ouve, as pessoas que aqui me acompanham, compartilha comigo da mesma ideia que na vida nada é fácil. Tudo na vida temos que lutar, combater para alcançar. Se nós olharmos de uma maneira geral, se nós olharmos para a nossa vida, por exemplo, na nossa vida financeira, para nós conquistarmos alguns bens, para nós desfrutarmos de alguns confortos, nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que correr atrás, no ditado popular, nós temos que nos esforçar para conquistar aquilo que nós almejamos, ainda que nós não consigamos alcançar tudo, mas nós lutamos para alcançar aquilo que está diante das nossas mãos. Se nós olharmos para o campo intelectual, nós lutamos e batalhamos também para crescer em conhecimento. Então, aqueles que tiveram oportunidade de estudar, aqueles que tiveram oportunidade de ir além de um ensino fundamental, ir para uma faculdade, fazer cursos técnicos, você foi aprimorando o seu conhecimento, mas para adquirir esse conhecimento e para continuar adquirindo, nós temos que lutar. Nós temos que batalhar, não é fácil, nós temos que correr atrás. E assim eu acredito que em todos os campos da nossa vida. Pensando dessa forma, por isso que eu disse que alguns vão compartilhar do mesmo pensamento do que eu, a maioria, que nada é fácil, tudo nós temos que lutar para conquistar. De igual modo também é a nossa caminhada espiritual. Semana passada eu falei sobre a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 ao 8, quando Paulo começa a dar alguns conselhos para Timóteo, e ele vai falar no verso 7, combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Paulo estava por morrer, e Paulo então faz essa declaração tão maravilhosa. E Paulo encontra uma forma de explicar aquilo que, ou resumir aquilo que foi a sua vida, aquilo que ele teve que fazer para permanecer firme, que é usando a palavra combater. Ele usou essa expressão, ele usou essa analogia de um combate, de uma luta para expressar aquilo que ele viveu. Então ele disse, eu combati um bom combate, o meu combate não foi vão, mas eu tive que lutar, eu tive que levar uma vida toda, porque eu acabei a minha carreira. Quando ele está dizendo isso, ele diz assim, olha, a minha vida toda ministerial, a minha vida de fé foi luta, foi combate, foi lutando para permanecer até o final. E eu cheguei até o final, estou prestes a morrer, a minha vida está sendo entregue como libação e eu combati esse combate e guardei a minha fé. Estou encerrando aqui a minha carreira. Significando o quê? Que a sua caminhada foi um combate, uma luta. E é isso que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui nessa noite. Paulo, os personagens bíblicos, os irmãos da igreja primitiva, os pais da igreja, também nós estamos inseridos dentro desse contexto de dificuldade que temos que combater diariamente para andar em fé, para andar em esperança, para andar com a vida espiritual, caminhando com Jesus. Então, nós não somos diferentes, nós vivemos também essa luta. Por isso, o intuito desta mensagem nesta noite, dessa reflexão nessa noite, é te exortar, é te animar, é te encorajar a dar continuidade à sua carreira espiritual, a dar continuidade à sua vida de fé, a que você não desanime e que você não volte atrás, não recue, não venha retroceder, mas venha continuar a sua vida espiritual, a sua caminhada, porque certamente não vale a pena desistir, não vale a pena parar. Essa é a minha convicção, não vale a pena parar. Eu coloquei nas minhas redes sociais essa semana uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim, né? Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar.
uma frase de sabedoria e uma frase de verdade para a nossa vida. Ele disse: Senhor, é duro te seguir, mas te deixar é impossível. Glória a Deus, que você venha ter esse mesmo pensamento, que ao término dessa reflexão, você saia daqui assim pensando: eu não vou parar a minha caminhada. Eu pensei algumas vezes em desistir, eu vivi alguns momentos difíceis da minha vida espiritual, mas eu não vou desistir da minha carreira, eu não vou desistir da minha fé, eu vou lutar até o final, porque vai valer a pena. Lá no fundo, lá na frente tem o resultado para essa minha grande luta. Glória a Deus, e eu espero que você saia daqui dessa maneira. Eu dividi aqui em 3 pontos para nós refletirmos hoje. O primeiro ponto que eu quero falar, primeiramente aqui, é na caminhada da fé. É que na caminhada da fé nós vamos ter que lutar contra a razão, contra as coisas desta mente pequena que nós temos muitas das vezes. Então, eu entendo que por diversas vezes na nossa caminhada espiritual, por diversas vezes na nossa caminhada de fé, nós vamos ter que lutar contra a razão. E aqui, antes de concluir, antes de nós entrarmos aqui literalmente nesse tópico, eu quero que você entenda essa observação. Quando nós falarmos aqui de lutar contra a razão, de nós irmos contra aquilo que é racional, não significa que nós vamos andar sem utilizar o bom senso, sem ter sabedoria, sem fazer uso da razão por muitas das vezes, senão nós nos tornamos inconsequentes. E não é isso a fé que o Senhor plantou e colocou em nosso coração. Andar por fé é outra coisa. Então nós temos que ter o bom senso, porque muitas vezes as atitudes que nós vamos tomar na nossa vida tem que ter clareza, tem que usar o bom senso que o Senhor colocou em nós. Temos que nos pautar na palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos ter que ter sabedoria para tomar certas decisões, para ter certas atitudes. Então nós vamos ter que fazer uso sim da razão, mas o que eu estou propondo aqui pelo Espírito de Deus é algo que vai além, porque muitas vezes nós vamos ter que ir contra esta razão, essa coisa que é racional. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos refletir e entender as coisas espiritual, entender as coisas que são de Deus, as coisas que são espirituais e não naturais. Para isso, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2, é o primeiro versículo da Bíblia aqui que nós vamos meditar, alguns versículos da palavra do Senhor. Em 2 Coríntios, não precisa abrir aí se você tiver dificuldade, se tiver você abre comigo, mas 1 Coríntios no capítulo 2 e no verso 14, diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir aqui o versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Olha que observação importante que Paulo faz. Ele está dizendo assim: se você é um homem natural e pensa com a mente de alguém natural, alguém desta terra apenas, você não vai conseguir entender as coisas de Deus. Você não vai passar a limitação da razão. Você não vai conseguir entender aquilo que é espiritual, porque ele está dizendo: o homem natural, quando ouve as coisas de Deus, diz que essas coisas são loucuras. Diz que essas coisas não é sã, é fora do entendimento. Então, começamos aqui a refletir, e é esse ponto que eu quero falar com vocês, de passar esta barreira. Vai ter certos momentos da nossa vida que nós não vamos poder ficar pautado na razão, porque Deus vai nos falar coisas que contraria esta razão, que vai contra a lógica humana, que vai contra a ciência humana. E aí nós vamos ter que
que entrar, nós vamos ter que permear, nós vamos ter que penetrar literalmente nos segredos de Deus, nas revelações de Deus, nas coisas que estão no mundo espiritual, que você não vai enxergar com o olho desta terra. Então Paulo está falando sobre discernimento, que nós temos que ter sim essa sabedoria para discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é natural, aquilo que eu vou agir com razão e com bom senso, mas aquilo que eu vou ter que usar a minha fé, porque a minha caminhada de fé, eu vou encontrar essas dificuldades, eu vou encontrar momentos em que olhando racionalmente não vai ter resposta, racionalmente vai ser praticamente impossível de crer que alguma coisa vai acontecer, mas é aí que nós vamos entrar na fé que o Senhor colocou no nosso coração e começar a acreditar naquilo que vai além, que vai adiante, naquilo que supera a razão, aquilo que supera a nossa mente. E aí é só aqueles que verdadeiramente têm experiência com Deus para desfrutar desta grandeza. Olha que interessante também, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, em João no capítulo 3, João capítulo 3, vai falar da história de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era aquele sábio, era um grande judeu, um homem judeu, era um homem dos principais, era um homem que tinha conhecimento da lei, mas um dia, ouvindo Jesus falar, despertou o seu coração o desejo de conversar com Jesus, o desejo de ter com Jesus, porque Jesus falava com uma sabedoria que era indiscutível, que era inexplicável, porque como poderia falar alguém da lei sem ter estudado nas escolas rabínicas da Judéia, nas escolas rabínicas de Israel, e falar com propriedade, citar versos inteiros da palavra? Então despertou a sua curiosidade, e quando ele vai ter com Jesus, Jesus vai dar um nó na cabeça dele, dizendo assim, coisas que são espirituais para ele, dizendo: olha, Nicodemos, para entrar no céu tem que nascer de novo, convém nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quando ele fala isso para Nicodemos, a sua cabeça começa a virar, porque ele diz assim, ele começa a pensar como homem natural, mas como pode um homem tornar a nascer de novo? Poderia porventura entrar novamente no ventre de sua mãe para poder nascer de novo? E aí Jesus começa a indagá-lo e vai dizer a ele: mas tu és mestre e tu não entendes estas coisas? No verso 12, Jesus vai falar assim: se eu vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus começa a ter um diálogo com ele e começa a falar para ele: olha, eu estou te explicando o mundo espiritual com palavras, com exemplos desta terra, e você não entende. Imagine se eu te falar das coisas espirituais, das coisas celestiais que estão além do olho, além do natural. Aí então é que você não vai crer mesmo. Então ele está dizendo para ele: olha, é necessário que você compreenda as coisas de Deus, é necessário você nascer de novo, e esse nascer de novo, o que Cristo está querendo dizer: eu quero que você seja alguém espiritual, sai da linha da razão, sai da compreensão humana e comece a entrar na compreensão divina. Isso não é para qualquer um, isso são para os filhos de Deus, isso são para aqueles que escolheram andar com Jesus, ter uma caminhada de fé, e você é privilegiado por isso, ainda que você diga no seu coração: mas eu vivo altos e baixos, às vezes parece que eu não tenho fé, às vezes parece que eu não acredito, eu não sou digno de continuar nesta caminhada, porque eu sou uma mulher que não tem fé, eu sou um homem que não tem fé. E eu vou trazer algumas indagações aqui que vai provar para você mesmo que você tem fé sim, que você acredita sim no Deus a qual você tem crido, e você tem caminhado nessa vida de esperança, nessa caminhada espiritual. Quando Jesus vai dizer a ele, Jesus fala sobre salvação, e o texto universal, conhecido por todos, que é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso que o Senhor queria falar para Nicodemos: Nicodemos,
Creia, porque essa fé te fará ver além daquilo que os teus olhos naturais conseguirão ver. É isso que é caminhada espiritual para nós, é isso que nós temos que fazer, romper as barreiras da razão. As razões muitas das vezes nos frustrarão, a razão muitas das vezes vai nos fazer desacreditar, porque pela lógica não tem jeito, mas hoje é um convite espiritual para nós aqui, a nós começarmos a acreditar e ver aquilo que os nossos olhos carnais não estão vendo, ser alguém espiritual para acreditar além da razão. Talvez você esteja com dúvida se você consegue andar pela fé e romper essas barreiras da razão. Talvez você esteja com dúvida, mas deixa eu te esclarecer aqui, como eu falei, para você entender como você crê nisso que eu estou falando. Olha que interessante. Você talvez não saiba explicar, mas você crê, por exemplo, na Trindade. Talvez você não saiba explicar. Eu não sei explicar os conceitos teológicos e até a teologia tem uma dificuldade para explicar mesmo sobre a Trindade. O que é a Trindade? É um único Deus que nós cremos, que tem 3 personalidades: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que atuam de formas diferentes, em tempos diferentes, mas que é um só e está ligado e conectado num único Deus. Talvez você não consiga explicar isso com palavras. Talvez se alguém chegar para você, olha, teologicamente me explica a Trindade, você não vai saber, porque a razão é difícil explicar. Se nós explicarmos racionalmente, não dá. Como que pode 3 em 1? 3 pessoas dentro de uma só? Racionalmente não cabe. Por isso que para o mundo, para o homem natural, é loucura. Mas nós cremos. Nós cremos que Ele é o Deus Pai Criador, o Criador de todas as coisas. Nós cremos que Ele é o Deus Filho que se manifestou na terra e que morreu e ressuscitou. E nós cremos que Ele é o Deus Espírito Santo que está conosco até a consumação dos tempos. Isso prova para você mesmo que você tem fé, porque você acredita em Deus, você acredita em Jesus e você acredita no Espírito Santo. Mesmo sem explicação lógica, racional, o teu coração se enche de fé e você consegue acreditar nisso. Isso significa que você tem fé para romper a razão. Outra coisa interessante, você acredita no sacrifício salvífico, no sacrifício de Cristo de substituição. Você consegue acreditar, e o homem natural não, que Deus estava no céu e se manifestou na terra, nascendo através de uma mulher, sem ter necessidade da semente do homem, que biologicamente, fisicamente não dá para se explicar como que nasce uma criança tendo somente a semente de uma mulher, sem ter uma semente do homem, que é a lógica racional para que nasça uma criança, para que nasça um ser. E isso não acontece com Cristo, mas nós acreditamos que Ele nasceu da Virgem Maria, até então virgem naquele momento, que ela se gerou do Espírito Santo, sem necessidade da semente do homem, e que nasceu Cristo. E Ele foi o Filho de Deus, e Ele cresceu, operou milagres, disse ao cego, cuspindo no chão, passando lama nos seus olhos, dizendo: se lava, porque você vai enxergar. Você acredita nisso? Para o homem natural isso é loucura, porque eles não crêem, é difícil acreditar, mas você crê. Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia. Ele ressuscitou Lázaro porque Ele é Deus, mas Ele próprio venceu a morte, estando morto 3 dias, não precisou de palavra de ordem, Ele mesmo tornou a vida, porque Ele é Deus, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Nós cremos nisso. Se você crê nisso, então isso prova que você pode romper a barreira da razão. Se você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você pode crer também na bênção que é impossível na tua vida. Você pode crer também que Deus pode fazer aquilo que os homens estão dizendo que não vai acontecer.
Você também pode crer naquilo que o teu coração está cheio de esperança e que você deseja ansiosamente que aconteça. Você pode, porque você vai além da razão, pela fé, pela caminhada espiritual, porque você escolheu servir a esse Cristo e Ele te enche desta fé para que você continue. Eu convido você para continuar crendo contra a esperança. Vamos para mais um exemplo bíblico? Abra sua Bíblia comigo, você que está com a Bíblia aí, em Romanos, capítulo 4. Romanos 4. Não estou conseguindo ver aqui os comentários, como eu falei para os irmãos, tem bastante gente aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Vai louvando ao Senhor aí comigo. Romanos 4. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 18. Vai falar sobre a fé de Abraão, e eu ministrei na Santa Ceia, na igreja, sobre isso. 18 e 19 diz assim, o qual, está falando de Abraão, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já mortificado, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para Sara, para o amortecimento do ventre de Sara, sua esposa. Olha o detalhe da Bíblia, o que a Bíblia vai dizer aqui, que Abraão, ele creu contra a esperança. O Felipe, na escola bíblica, fez um comentário sobre isso também, alguns dias atrás, acho que na semana retrasada, falou sobre esta crença, crer contra a esperança. Por que, irmãos, contra a esperança? Note bem aqui, ele está citando a razão. Abraão tinha a única esperança. Qual era a esperança? Não dava para gerar filhos. A esperança era essa, a razão era essa. Não teremos filho, já estou amortecido, já sou de idade, minha esposa também. Mas só que veio a promessa de Deus. E a promessa de Deus veio contra isso, veio contra a razão. Pela lógica, você não pode, Abraão. Pela lógica, não tem condições. Porque sua mulher é estéril. E além de ser estéril, ela ainda está adiantada em idade, está amortecida pelo tempo. Você também está com o corpo amortecido, você já tem uma certa idade. Então a esperança desta coisa lógica é que não acontecerá nada. Mas você vai crer, Abraão creu contra essa esperança, então ele foi além da razão, ele rompeu a barreira da razão. A lógica diz isso, mas quem me prometeu foi o Senhor, aquele que tem poder para ressuscitar dos mortos. Eu creio nesse Deus que mandou eu sair de uma terra longínqua do meu pai e me mandou para uma terra que eu ainda iria conhecer. Então é isso que o Senhor está dizendo para você, ainda que as coisas lógicas estejam diante de você e parece que não vai dar certo, e parece que não é para acontecer, o Senhor está dizendo, descansa no Senhor, descansa nele, porque você tem sim fé para romper a barreira da razão. Deixar a fé atuar em você é deixar você romper esse limite. Então não se limite a pensar somente nas coisas dessa terra, ou enxergar somente as coisas dessa terra, porque Deus quer te levar um passo além, Ele quer te levar mais à frente. Olha para a vida de Jó. Jó também teve que crer de uma maneira tão especial, a confundir os seus amigos e até mesmo a sua esposa, porque pela lógica do que estava acontecendo com Jó, tudo indicava que Jó estava em pecado e tudo indicava que a morte era certa para ele e nada mais lhe restaria. Então, para que continuar confiando num Deus? Para que continuar servindo um Deus que havia o abandonado de maneira a perder todos os seus filhos, a perder toda a sua riqueza, até mesmo a sua própria saúde, a ponto de sua mulher dizer palavras duras do tipo: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre.
E ele crendo contra a razão, e ele crendo de uma forma tão especial, crendo que o Senhor lhe faria alguma coisa, dizer à sua mulher assim: ei mulher, como loucas fala tu, porque tu não recebeste o bem de Deus com prazer, agora o mal tu não queres. Meu Deus, que coisa forte e profunda é a palavra de Deus. Como que nós muitas das vezes recebemos bênçãos de Deus, e quando nós recebemos, nós cremos que Deus era conosco. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se não a totalidade de vocês, receberam alguma provisão de Deus, e quando recebeu, você disse crer no Senhor. Deus é poderoso mesmo, Deus opera, Deus faz. Mas quando acontece aquilo que é fora da razão, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a ir de mal a pior, você começa a querer perder esta fé, você começa a querer naufragar nesta caminhada espiritual, mas nós vamos exercitar a nossa fé aqui. Então é esse o momento que você vai fazer como Jó, você vai colocar a tua confiança no Senhor, você vai colocar a tua fé em prática e vai dizer: a lógica diz que não, e eu sei que a lógica diz que não, o meu coração natural, o meu homem natural corrompido quer acreditar e até acredita nessas coisas, mas o homem espiritual que habita em mim, aquela nova criatura que nasceu na fé em Cristo, esse ser cheio de fé, acredita que o impossível ainda vai acontecer, ainda que todos duvidem ou não creiam, eu sei que Ele pode. Glória a Deus. Não sei quanto tempo, nós já estamos aqui, meia hora, deixa eu correr aqui. Elias também em 1 Reis 17, Elias recebe uma palavra de Deus. É o último exemplo aqui para nós mudarmos o tópico e irmos para o segundo. Elias recebe um chamado de Deus e o Senhor fala para ele assim: Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque lá você vai beber da água do ribeiro e eu vou enviar corvos para que te sustente, corvos para que te alimente. Irmãos, preste bem atenção no que Deus está falando para esse profeta. Deus está dizendo assim: fuja, vá se esconder lá no ribeiro de Querite, lá tem provisão, lá tem água, você vai beber da água, só que eu vou dar ordem a corvos para te alimentar. Usa a lógica natural e a razão. Irmão, é impossível. Como que um animal, uma ave, pode pegar um alimento, sair de um certo lugar e ir levar comida para um homem diariamente para que ele se alimente? Se coloca no lugar de Elias, se o Senhor diz isso para você. Um homem natural vai dizer: é loucura, porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não se atenta, a gente crê, mas a gente não se atenta para o que Deus está falando. Ele está dizendo: vai lá, porque você vai beber da água. Beber da água significa crer na provisão natural, crer naquilo que é racional. Tem água, vou beber da água, ponto, acabou. Isso é fácil, maravilha. Agora, crer que um animal vai vir trazer comida para que eu me alimente diariamente, peraí, aí já é um pouco demais. Aí já é romper a razão. Aí já é ir adiante. Então, agora eu quero fechar aqui esse tópico com essa meditação e essa reflexão para a tua vida. Meu irmão, talvez você já passou, está passando ou ainda irá passar necessidade e privações e dificuldades e necessidades. Saiba de uma coisa: Deus é aquele que supre. Deus é aquele que vai entrar com o suprimento sobre a tua vida. Ele vai enviar de um lado ou de outro, ele envia o socorro. Só quem viveu experiências como essa, eu já tive oportunidade, eu já vivi experiências de provisão de Deus. Deus enviar de um lado, do outro, Deus enviar socorro, crer numa coisa que era impossível, crer numa coisa que era muito difícil, ouvir a voz de Deus e Deus falar para confiar. Não digo ouvir uma voz audível, porque muitos ficam esperando,
eu quero ouvir a voz, como eu estou ouvindo a voz do pastor falar comigo, e às vezes a voz de Deus fala bem fundo lá no nosso coração, de maneira suave, dizendo assim: filho, acredite, eu vou fazer, confia em mim, eu vou entrar com a provisão, eu vou trazer. Nos convida a ir para o joelho para clamarmos o Senhor. Eu já falei em uma das nossas reflexões aqui, o crente perdeu a referência de oração, os crentes não sabem mais buscar as coisas de Deus em oração. Os crentes não têm mais calo no joelho. Antigamente, os pastores da antiguidade pediam para os seus obreiros: levante as suas calças, eu quero ver o joelho de vocês, para ver se tem marca de oração, porque era inadmissível um obreiro, uma obreira, não ter calo no joelho de oração, porque oração é contato com Deus. Então nós perdemos a referência de buscar em oração. Então recupere isso, porque orar é mostrar que nós temos fé, é orar num Deus que não estamos vendo, mas que nós cremos que pode fazer e que nos ouve e que nos dá atenção e que está pronto para nos socorrer. Então rompa hoje a razão e comece a acreditar naquilo que é impossível aos olhos humanos. Glória a Deus. Vai glorificando aí, coloca nos seus comentários seu glória a Deus. Eu vou tomar aqui um pouquinho da água. Glória a Jesus. Muitos comentários aqui, infelizmente não dá para eu acompanhar todos. Segundo ponto segundo item aqui que eu quero refletir com os irmãos, a nossa caminhada de fé. Nós temos que tomar cuidado com o sentimento chamado medo. O medo é um grande inimigo e um grande contraponto da nossa fé. Ele pode ir e lutar diretamente contra a nossa fé e nos fazer naufragar, e nos fazer perder a direção, e nos fazer cair naquilo que nós estamos acreditando. O medo, ele é bom em algum sentido, existe o medo bom, existe o lado bom do medo, mas o medo referente à questão de fé, de acreditar em algumas coisas que vai além daquilo que é natural, pode nos fazer naufragar. Vamos abrir mais uma vez a Bíblia e eu vou meditar com os irmãos em Mateus, no capítulo 14, Mateus 14, e o verso 26. Mateus 14 e o verso 26. O texto aqui, os irmãos já vai conhecer, do verso 22 adiante vai falar aquele texto, aquela passagem que Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficam atemorizados, ficam com medo, e aí acontece aquela caminhada de Pedro sobre as águas. E olha lá o que acontece aqui, vamos ler do verso, eu falei o verso 26 ao 30, não é isso? Do verso 26 ao 30, diz assim, vou ler 24 para ficar mais fácil. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha o medo aí aparecendo. Jesus, porém, lhe falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Note que sempre quando ocorre medo, e o medo que vai nos fazer naufragar na fé, vem uma palavra de Deus dizendo: não temas, não temas. Esse não temas é para tirar esse medo, é para romper a barreira do medo, é para tirar aquilo que tem probabilidade de arrancar ou de naufragar a sua fé. E aí continuando, ele diz: Jesus, porém, falou: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, mande ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Vou repetir. E sentindo o vento forte, teve medo. E
começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha que palavra boa para nós meditarmos, boa esta palavra para o nosso coração. Muitas das vezes esse sentimento chamado medo vem para nos fazer naufragar na fé. Pedro desceu por meio da fé, pisou sobre as águas e começou a caminhar. Mas quando percebeu o vento sobre sua cara, o vento batendo no seu rosto, quando ele notou a situação, quando ele olhou pela lógica, quando ele viu a situação que ele estava e o vento que poderia lhe açoitar, ele teve medo, e o medo foi a causa de lhe fazer naufragar. Aqui, esse texto é bem específico, porque Jesus, ao concluir, vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ele vai dizer assim: olha, a tua fé diminuiu, porque você deixou o medo entrar no teu coração. Eu já tinha dito, não temas, não tenha medo, porque sou eu, o dono da palavra, sou eu que tem poder, sou eu que digo ao cego, enxerga, ele enxerga, digo ao paralítico, anda e ele anda, sou eu que digo ao morto, ressuscita e ele ressuscita, sou eu que estou falando. Então não tenhas medo. Deus está nos convidando nessa reflexão, Jesus está nos convidando nessa reflexão, superar o medo que vem contra nós, o medo de ver a situação, ver o problema de frente, o medo de ser chacoalhado pelo vento de um lado para o outro, o medo do que vai acontecer amanhã, medo do que vai dar, se vai dar certo, se vai dar errado, o medo de que Deus vai permitir acontecer. Tem pessoas que têm medo: será que eu vou bater o carro? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou? O Senhor está nos convidando a andar por caminhada de fé. Andar pela fé Senhor, eu sei que o Senhor zela pela minha vida, e ainda que coisas ruins venham acontecer, porque é mister que aconteça, ainda assim, Senhor, eu sei que Tu estás no controle de tudo, e eu não vou deixar o medo roubar, naufragar a minha fé, aquilo que eu tenho depositado diante do Senhor. Glória a Deus. Eu, por esses dias também atrás, numa reflexão, eu falei sobre Josué e Calebe, os 12 espias que o Senhor mandou ir até a terra prometida para examinar a terra. E quando eles voltam dessa investida, quando eles voltam deste momento de analisar a terra prometida para ver se dava para entrar lá, 10 com os olhos naturais, com medo, disse assim: é impossível nós entrarmos. Olha o medo roubando a fé no Deus Todo-Poderoso. Eles já tinham visto, eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram Deus fazer o exército de Faraó ser engolido pelas águas. Mas quando viu os gigantes, quando viu os homens de guerra, quando viu a terra fortificada, teve medo e disse: certamente não conseguiremos entrar naquela terra e tomar por posse aquilo que Deus disse que é nosso. Certamente nós vamos morrer na mão deles, porque eles são grandes, são como os gafanhotos, e nós diante deles também somos assim. Então não tem como nós entrarmos naquela terra. Porém, 2 desses homens, Josué e Calebe, venceram a barreira do medo e disse assim: não, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos receber aquilo que Deus nos deu por herança, nós vamos comer esses homens como se comem pão, nós vamos entrar triunfando, porque Deus é conosco, o Deus de Israel ainda vive, o Deus de Israel é poderoso, ele destruiu o Egito e ele fará coisas grandes por nós. A fé foi além do medo que estava no seu coração e os fizeram romper. Detalhe aqui: o Senhor fez a promessa para eles entrar na terra. E quando Calebe recebe a promessa, porque após esse discurso Moisés faz a ele a promessa e diz: você vai cumprir a chamada do Senhor e você vai entrar na terra e vai receber a sua porção.
quando isso acontece num período de 40 anos, porque o povo ficou peregrinando 40 anos pela sua desobediência. Mas quando eles foram entrar na terra, quando era para possuir a terra, Caleb vai dizer uma frase que para mim assim é fora do comum. Ele vai dizer assim: olha, eu recebi a promessa, e quando eu recebi a promessa, eu tinha 45 anos, e já se passaram 40, mas eu estou aqui firme, com a minha espada na mão, e eu vou entrar na terra que Deus me prometeu, e vou possuir a terra por herança. Note bem, irmãos, um homem que sustentou a sua fé durante 40 anos na sua caminhada, sem desacreditar, nem um dia. Eu fiz algumas analogias, pensamentos assim bíblicos, nós pensando o que poderia acontecer. Imagine Caleb com a sua esposa dizendo para ele assim: mas Caleb, já se passou 10 anos, nós estamos aqui nesta caminhada, não saímos desse deserto, quando que nós vamos entrar na terra? Você ainda acredita nisso? É uma conjectura só, num pensamento comum aqui, talvez ele estava pensando nisso, mas o Senhor disse a ele: você vai entrar, e ele acreditou e disse: eu vou entrar nessa terra. Glória a Deus. Você consegue acreditar nisso também, meu irmão? Eu consigo acreditar que o Senhor é poderoso para nos fazer triunfar assim também. Terceiro e último ponto aqui da nossa reflexão. Não sei se os irmãos estão aí acompanhando, se estão gostando, vai dando glória a Deus, vai compartilhando. E é o último ponto aqui da nossa reflexão. O terceiro ponto da reflexão é que esta caminhada de fé, ela não é por vista. Porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, conforme a palavra diz. Então não é por aquilo que nós enxergamos, não é pela visão. Essa natureza da fé que está dentro de nós nos faz crer sem precisar ver. Vou ver mais um texto aqui com os irmãos em João 11. João, evangelho escrito por João 11. A história de Lázaro. Texto fabuloso também da palavra de Deus. Olha que interessante, eu vou só em alguns versículos. Para resumir aqui para os irmãos que estão nos acompanhando e que talvez não conheçam a história. Lázaro era o amigo de Jesus. Jesus estava longe, numa caminhada de alguns dias. Jesus recebe a notícia dizendo que Lázaro estava morto. Lázaro tinha adoecido, melhor dizendo. E Jesus então, ao invés de ir, Jesus espera mais um pouco. E depois Jesus parte. Os seus discípulos começam a lhe questionar e dizer o porquê que ele estava indo lá, que era arriscado ir lá. E Jesus diz para eles assim: nós temos que ir, porque o meu amigo está dormindo. E Jesus vai criando um diálogo com eles. E Jesus vai dizer depois, nessa conversa com os seus discípulos, vai dizer claramente: Lázaro está morto, no verso 14. Ele diz claramente: Lázaro morreu. E aí ele diz no verso 15 assim: eu folgo por amor de vós que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vou ter com ele. Jesus estava já dizendo aos seus discípulos: olha, era melhor que eles acreditassem, que todos acreditassem sem ver. Então, Jesus não estava feliz com aquela situação. Jesus, eu vou lá para que eles vejam, mas era bom que eles acreditassem, que eu não precisasse ir lá, para que eles soubessem que eu sou filho de Deus e que eu tenho poder sobre a morte também. Mas como eles não creem, eu vou lá. E quando ele chega, ele já começa a ter um diálogo com Marta. Marta, em desespero, diz: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus vai trocando palavras com ela, e Jesus vai dizer para ela assim: o teu irmão há de ressuscitar. Jesus já libera para ela a palavra de vitória, a palavra de certeza de que Lázaro iria ressuscitar, e ela não entende, porque ela só acredita naquilo que os seus olhos vê, naquilo que os seus olhos estavam vendo. Ela
só estava vivendo o calor do momento, e o calor do momento era: meu irmão está morto, meu irmão está enterrado e não tem mais o que fazer, não tem mais o que acontecer. E aí ela arruma uma explicação para dizer que não estava desacreditando em Jesus. Ela diz: eu sei, Jesus, que no grande dia do Senhor, que era a crença de todo judeu, eu sei que no grande dia do Senhor, ele há de ressuscitar com os mortos, eu sei, mas ele já está morto agora, não tem como. E Jesus vai dizendo para ela, e diz uma palavra fantástica. Jesus diz no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E aí ele faz a pergunta para ela: crês tu? Você acredita nisso? E ele vai ainda trocando diálogo com ela, vai trocando diálogo com os outros que estão ali perto. E aí Jesus chega diante do túmulo, e o túmulo está tampado com uma pedra, e ele manda retirar a pedra. E aí aparece de novo Marta, e Marta vai exclamar dizendo assim: Senhor, mas já cheira mal, já fazem 4 dias, no verso 34. O defunto já está morto há 4 dias e já cheira mal. Aí Jesus vai dizer para ela: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Oh, aleluia! Não sei se você entendeu aqui o texto. Olha o que Jesus está dizendo: se crês, se você tiver fé, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Jesus não está falando ao contrário. Veja para crer. Ele está no sentido contrário. Creia e veja. Oh, aleluia! Então, esse terceiro ponto de reflexão que o Senhor está nos trazendo, porque Jesus vai chamar todos ali e vai orar ao Pai e vai dizer: Senhor, eu estou pedindo para que eles creiam. Eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, mas eu estou pedindo para que eles creiam. Aí o Senhor grita Lázaro para sair para fora, e Lázaro ressuscita dos mortos depois de 4 dias, vai tirando as faixas, e vem aquele homem ressuscitado, e todos se prostram adorando o Senhor. Mas olha, a tônica aqui da nossa reflexão é essa: nós conseguimos acreditar sem precisar ver, romper a barreira da visão, porque se nós olharmos para a situação do momento, se nós tivermos só com o olho naquilo que está acontecendo, nós não vamos conseguir levar a nossa caminhada de fé, e por muitas vezes, aquilo que eu falei lá no princípio, seremos confrontados a romper a barreira da visão, a ir adiante por fé e acreditar naquilo que os olhos não estão vendo, para que nós então sejamos abençoados pelo Senhor. Olha que diz a palavra do Senhor, mais um texto aqui para nós irmos já finalizando. Olha aqui 2 Coríntios. Meu Deus. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18 diz assim: Paulo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de eterna glória muito excelente, não atentando nós, preste bem atenção nesse versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem são eternas. Meu Deus! Paulo está ensinando que se atentarmos, se olharmos, se atentarmos para as coisas que se vê dessa terra, nós vamos desistir. Mas se olharmos para as coisas que não se vê, que são espirituais, significa que nós não vamos olhar mais com o olhar natural, e nós vamos conseguir continuar nossa caminhada crendo, ainda que as lutas sejam grandes. Como eu falei no começo, são lutas diárias.
Eu sei que você tem sido provado, eu sei que você tem passado dificuldade, eu sei que você tem enfrentado grandes lutas na sua vida, eu sei que você tem passado por grandes tribulações, e é assim mesmo na nossa carreira. Por isso que eu intitulei aqui a caminhada espiritual, a caminhada da fé. É uma luta diária, é constante, mas se nós olharmos para essa luta, nós só vamos enxergar aquilo que é da terra, e aquilo que é da terra nos fará desistir. Aquilo que é da terra nos fará voltar atrás, nos fará recuar, mas se nós olharmos para as coisas espirituais, para as coisas que são celestiais, nós vamos enxergar aquilo que é eterno, nós vamos encontrar forças para continuar a nossa caminhada, porque nós vamos crer naquilo que é invisível, nós vamos crer naquilo que os olhos não contemplou, nós vamos crer naquilo que somente a fé pode alcançar. Então eu te convido mais uma vez aqui, meu irmão, a romper essas barreiras. Eu te convido mais uma vez aqui a seguir o conselho de Paulo. Para de olhar para as coisas desta terra, porque quando nós olhamos para as coisas da terra, nós começamos a ser pessoas materialistas, a ser pessoas momentâneas, pessoas racionais, pessoas que se preocupam com pequenas coisas. Nós nos preocupamos se o móvel estragou, se o carro amassou, nós preocupamos com se perdemos dinheiro, se começamos a nos preocupar com o tipo de roupa que nós temos, começamos a nos preocupar só com as coisas da terra. Estou envergonhado, as pessoas vão me menosprezar por causa da minha dificuldade, estou em tempo de crise, estou em tempo de angústia, estou em tempo de luta, e aí a gente começa a olhar para essas coisas e se esquece de olhar para as coisas eternas. Você foi chamado, ainda que você esteja em prova, em luta, você não é derrotado, você não é frustrado, porque você foi chamado pelo Deus eterno para andar pelas vias da fé, andar pelo caminho espiritual, andar com alegria. Para quem olhar para você, ficar realmente boquiaberto e dizer assim: não dá para entender o que tem nessa mulher, não dá para entender o que tem nesse homem, não dá para entender o que tem neste jovem, não dá para entender a diferença nesse adolescente, porque por mais atrativos aos seus olhos, ele não cede, ele continua crendo e seguindo este Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, eu encerro aqui com Mateus 7. Eu encerro aqui com Mateus 7. Já deu a nossa hora, falta 5 minutos. Eu encerro aqui a nossa reflexão de hoje em Mateus capítulo 7. Olha o que diz aqui no verso 24. Verso 24 e 27, ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram, olha aqui, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É aqui que nós encerramos a palavra de meditação sobre carreira espiritual, carreira de fé. Olha aqui. O Senhor Jesus está dando uma palavra para mim, para você e para esses irmãos, esses discípulos, esses que estavam ouvindo Jesus. Jesus estava dizendo assim para eles, ele assemelhou, ele fez uma comparação. Aquele que escuta a minha palavra e pratica é semelhante, é igual o homem, ou melhor, a casa que está firmada sobre a rocha. Essa casa somos nós. Jesus está fazendo uma analogia. Jesus está dizendo, eu e você somos esta casa. Se nós confiarmos na palavra do Senhor, primeiro, ouvirmos a palavra do Senhor, porque a fé vem de ouvir. Aquele que escuta minhas palavras, ele adquire fé. E ele pratica, ele edifica a sua casa na rocha. Aí vem vento, aí vem rios, aí vem as tempestades, combatem contra a casa, mas ele permanece.
Jesus está dizendo assim: virão muitas coisas contra você, contra a tua vida espiritual, contra a tua carreira de fé, para que você desista da sua fé. Vai combater você, vai combater a sua casa, que aqui Jesus está dizendo é você. Por isso que ele diz: aquele que ouve a minha palavra e pratica é como uma casa edificada na rocha. O homem que escuta a palavra de Deus adquire fé, e ele edifica a sua casa sobre a rocha que é Cristo. Vai vir vento, tempestade, vai vir provas, angústia, lutas, tribulações, doenças, palavras, tudo contrário, vai combater. Então entenda, o que você está sofrendo é um combate. Está lutando, as adversidades estão lutando contra a tua fé. Então Jesus está te dizendo: não desista, não desista da tua fé, não desista da tua caminhada espiritual. Vai adiante, porque o Senhor é contigo e Ele te dará graça. Amém, meus irmãos? Que o Espírito de Deus, que é o verdadeiro pregador, ele possa continuar ministrando no seu coração. Que o Espírito do Senhor possa edificar a tua vida e que você peça a Ele iluminação para que essa palavra reflita no seu coração e você encontre nela paz, força e graça para ir adiante. Que o Espírito do Senhor te visite e opere grandemente sobre a tua vida. Amém? Meus agradecimentos a todos vocês aqui. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.